Boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência pública, convocado pelo ato da presidência número 20, de 1º de maio de 2023, para discutir junto aos vereadores, autoridades e público presente o projeto de lei número 78/2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Aproveito para cumprimentar e agradecer aos vereadores presentes, Carlinhos Zé Gotinha, Douglas Azevedo, Vinícius Simile, Gerson Alves, Viviane Delmassa, meus amigos daqui da mesa também, Nivaldo, da Pedalada, Fernando Siquia, que se encontram juntos. Os que ainda não realizaram a sua inscrição e desejam fazer o uso da palavra, a favor de dirigir-se à recepção. Convido, então, os meus amigos que se encontram na mesa, o secretário vai secretariar os trabalhos, o vereador Fernando Siquia, acompanhado também na mesa com o vereador Nivaldo dos Santos, e também o senhor Felipe Ramos Siqueira. Muito obrigado pela presença, por estar junto conosco. Convidamos, neste momento, então, para fazer o uso da palavra, o senhor Felipe Ramos Siqueira, que dispõe de 10 minutos para explanar sobre o projeto referente às diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Com a palavra, o senhor Felipe. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente e as demais pessoas que nos assistem pelos meios internet e televisão. Estamos aqui essa noite para falar do projeto de lei de número 78, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2024. Eu vou começar dando um pouco uma introdução a respeito do que é essa lei de diretrizes orçamentárias, né? Então, a Constituição Federal, no seu artigo 165, ela fala um pouco sobre a lei de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária, e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 4º, também fala sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e disporá também sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2 do artigo 9º e no inciso 2º do artigo 31 da LRF. Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Demais condições e exigências para as transferências de recursos a entidades públicas privadas. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. O anexo conterá ainda a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos e comparando-os com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica municipal, no nosso caso. Evolução do patrimônio líquido também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Avaliação da situação financeira e atuarial, dos regimes geral de previdência,
e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá o anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Então, basicamente, a LDO é uma ponte entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. Nela, o Poder Executivo estabelece qual parte do PPA será executada e estabelece metas para o próximo exercício. A LDO vai trazer para a gente qual parte do PPA pretende ser executada no ano seguinte. Ela vai orientar de que forma vai se efetivar a despesa com pessoal, as subvenções a entidades, limitação de despesa em caso de não arrecadação de receita, e ela faz a comparação daquilo que vem acontecendo no município nos 3 últimos exercícios. Fazendo um comentário de modo geral da legislação a respeito da LDO, eu vou ler um pouco do projeto 78, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Assis. Então, no nosso projeto, a gente tem o primeiro capítulo, que fala das disposições preliminares, que a elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo, executivo, entidades e órgãos da administração direta e indireta, nos termos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, observando os seguintes objetivos estratégicos: combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social, promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico, estruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação, assistência à criança e ao adolescente e melhoria da infraestrutura urbana. O capítulo 2 fala das metas e prioridades. As metas, fins da administração pública municipal para o exercício de 2024, serão estabelecidas por programas constantes no Plano Plurianual relativo ao período de 2022 a 2025 e especificadas nos anexos 2 e 2A que constam dessa lei. O capítulo 3 traz um comentário a respeito desses anexos. Anexo 1, despesas obrigatórias de caráter continuado. Anexo 2, prioridades e indicadores por programas. 2A, programas, metas e ações. Anexo 3, metas anuais. Anexo 4, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Anexo 5, metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. 6, evolução do patrimônio líquido. 7, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. 8, receitas e despesas previdenciárias do RPPS. 9, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS. 10, estimativa e compensação da renúncia de receita. 11, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 12, demonstrativo de riscos fiscais. E 13, proposta de metas e prioridades. Integrará esta lei o anexo denominado demonstrativo de riscos fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas com indicação das providências a serem tomadas, caso venham a se concretizar. O capítulo 4, ele dá as orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para 2024. Eu vou fazer um comentário um pouco mais rápido, senão o tempo não será suficiente. Capítulo 4, das disposições relativas às despesas com pessoal. Capítulo 5. Capítulo 6, das subvenções às entidades. E o capítulo 7, das disposições finais. Então, basicamente,
Esse é o nosso projeto de lei. Ele tem 12 anexos, né, num total de 187 páginas, se eu não me engano. Tá? E ele vai determinar de que forma a gente vai elaborar o orçamento, que é a próxima peça de planejamento do município, que vem até setembro para a Câmara. Tá? Então, ele, de modo geral, ele estabelece a parte do PPA que vai ser executada para o ano que vem e de que forma a gente pretende elaborar esse orçamento. Então, basicamente, é isso, essa é a meta da LDO. Obrigado, senhor Felipe, pelos esclarecimentos sobre o projeto. Agora passaremos para o uso da palavra pelos inscritos. Gostaria de saber se existem inscritos para fazer o uso da palavra. Não havendo, no momento, nenhuma inscrição, né, por parte das pessoas, prosseguiremos a audiência, passando agora ao uso da palavra pelos vereadores, que dispõem de 3 minutos para o seu pronunciamento. Com a palavra, o vereador Gerson Alves. Boa noite. Boa noite, obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar aqui a presença do Felipe, né, muito bem explanada a respeito das diretrizes orçamentárias. Felipe, eu gostaria de uma informação. Olhando o projeto, eu fiquei lá na página 144, na seção 079, da área de saúde. A construção, lá está previsto a destinação de verba de R$1.200.000 para a construção de unidade básica de saúde. Você consegue definir para mim aonde vai ser construída essa unidade básica de saúde? Gerson, se eu não me engano, a prefeitura já iniciou a construção de uma unidade básica de saúde e esse valor é para continuidade no ano que vem da obra, né? Sim, porque conforme eu já havia conversado com a própria secretária da Saúde, né, havia previsão para o ano que vem da construção do posto de saúde da Vila Fiuza. Né? Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, para ver se vai se ratificar a palavra que ela disse lá atrás. Né? Inclusive, acho que na outra LDO, no ano passado, quando estivemos também discutindo a LDO aqui, havia essa previsão para o ano de 2024. Na audiência pública da saúde também ela ratificou isso, né? Então, gostaria de saber, né, porque a população também criou uma expectativa em cima da construção da unidade básica de saúde da Vila Fiuza. Gerson, é uma informação assim, um pouco mais técnica, um pouco mais da área da saúde. Né? Eu sei que existe a previsão, né, está no PPA. Eu sei que eu vi a matéria, acho que hoje, que iniciou a construção de uma unidade básica de saúde, não sei, né, Pacaembu, Parque Universitário. Sim. Eu não sei dizer se ela termina esse ano e o que está previsto para o ano que vem é para o Fiuza. Tá? Se é o suficiente o que tem esse ano, se vai terminar, se a obra vai continuar até o ano que vem. Tá? Eu sei que existe a previsão de construção de uma unidade básica de saúde para o ano de 2024. Tá? Talvez no orçamento a gente consiga definir melhor isso, que é já em setembro, já é um período mais avançado. Tá? Então, até posso tentar levantar também essa informação um pouco mais detalhada para o senhor. Obrigado pelo esclarecimento. Gostaria de agradecer a presença do pastor Edinho. Muito obrigado pela sua presença, por estar aqui junto com a gente, discutindo esse assunto muito importante. Algum mais, vereador? Pela ordem, presidente. Pois não, Vinícius. Felipe, parabéns pela explanação. Uma dúvida que a gente está tendo aqui na Câmara, há um projeto tramitando aqui para a criação da Guarda Municipal. E, salvo o melhor juízo, não está contemplado na LDO a criação da Guarda Municipal. Como é que a Prefeitura vai proceder, sendo que ela não está descrita na LDO como meta, como, né, prioridade para a LOA? Como é que a Prefeitura vai colocá-la na LOA a criação da Guarda, sendo que não existe previsão anterior na LDO?
A LDO, né, as leis orçamentárias são leis de iniciativa do Executivo, né? E elas podem ser alteradas por iniciativa do Executivo também, né? No momento que a gente enviou a LDO para a Câmara, a gente tinha retirado, não tinha sido, né, estava em trâmite ainda, não sei exatamente dizer qual era a situação da criação da Guarda Municipal, né? Inicialmente, o que foi passado para a gente é que a Guarda vai ser mantida com recurso do Departamento de Trânsito. Tá? Então, o pessoal vai ser alocado no Departamento de Trânsito, que já existe hoje. Tá? Então, acho que o pensamento inicial é de não ter uma alteração, né, de ser mantido pela verba do trânsito, essa questão da Guarda Municipal. Se houver necessidade, a gente pode alterar, até fazer uma emenda na LDO, ou fazer uma alteração posterior. Tá? Hoje, o recurso para atender a questão da Guarda Municipal é do Departamento de Trânsito, é o que foi passado para a gente, pelo menos. Peço a palavra, presidente. Pois não, Fernando, com a palavra. Eu gostaria de questionar o contador da prefeitura para a gente entender melhor como que é calculada a receita corrente líquida. Porque, pelo que eu vi aqui nessa peça orçamentária, a reserva parlamentar para as emendas impositivas, ela tá definida aqui como 1.650.000. Só que, calculando aí os balancetes que a prefeitura envia para a Câmara, eu vi algumas diferenças no cálculo. Então, eu queria entender a metodologia utilizada pela prefeitura para fazer esse cálculo. A receita corrente líquida do município, ela é basicamente tudo aquilo que entra como receita corrente no balancete, né? A lei orgânica nossa previa um valor um pouco diferente, né? Era 0,92, se eu não me engano, da receita corrente do Tesouro, né? Que é só recurso do Tesouro. Então, não envolvia recurso de transferência federal, estadual, recurso do Instituto de Previdência, nem da FEMA, né? Então, é um valor realmente menor. Se a gente calcular a receita corrente do município vezes 0,92, né? Lógico, isso tem que ser revisto. Todo orçamento a gente revê esse valor para ajustar no orçamento, né? Então, nesse momento, a gente prevê a despesa com o valor que está no PPA, né? O valor que está previsto no PPA de 1.650.000. Eu já vi que existe uma alteração na lei orgânica desse valor, né? Então, ele vai ser revisto para a LOA, né? Então, o valor das emendas impositivas ele vai ser alterado para a lei orçamentária anual. Hoje, a gente se baseou no valor que está previsto no PPA, né? Que era uma receita corrente líquida menor, ela vai se ajustando ano a ano, né? E era outro percentual, outra forma de cálculo também, né? Eu acho que na lei orgânica se manteve receita corrente líquida do Tesouro, não vai envolver recurso de transferência federal nem estadual, nem recurso da FEMA, nem recurso do Instituto, mas o percentual é outro, né? Então, de qualquer forma, a gente vai alterar, sim, esse valor para a lei orçamentária anual. Peço a palavra, presidente. Tem a palavra, Fernando. Eu queria insistir um pouco nessa questão, porque eu não entendi, Felipe, por que foi colocado nominalmente esse valor? Porque normalmente a LDO que a gente vê é colocado lá o índice atual, o índice futuro. E aí, ao colocar nessa peça orçamentária, nessa lei de diretrizes orçamentárias, esse valor fixo de 1.650.000, na hora que for alterar a lei orçamentária anual, a gente vai precisar alterar a lei de diretrizes orçamentárias novamente, uma vez que esse valor foi fixado nominalmente. E aí, completando a pergunta, dada a necessidade de revisão desse cálculo, que está tramitando aqui na Casa de Leis um projeto, não sei se, acho que vai vir para segundo turno agora, para alterar para 2%. Então, eu queria saber como que a Prefeitura está planejando fazer essas alterações nesse projeto e como que isso vai refletir lá na Lei Orçamentária Anual. Fernando, a grande maioria das despesas que aparecem na LDO, elas são revistas na Lei Orçamentária Anual. Tá? A gente tem o PPA, que foi elaborado no início da gestão, né? E os valores que constam no PPA são os valores de 2, 3 anos atrás, né? E eles são revistos na lei orçamentária. Então, na LDO, a gente diz o seguinte, ó, esse programa, esse projeto do PPA vai ser executado no ano que vem.
Aí a gente vai reajustar o valor real, de acordo com aquilo que a nossa receita comporta, né? Então a gente tem manutenção de ruas, né, outras situações aí que serão revistas, se adequando ao valor da receita, tá? Então a questão da emenda impositiva é uma questão que está em lei orgânica, é aprovada em lei orgânica. Nós vamos calcular o valor da receita corrente líquida do Tesouro e o percentual que estiver na lei orgânica será aplicado. Então, esse valor vai ser revisto. Está nominal porque ele é um projeto que consta no PPA, tá? E todo projeto que consta no PPA, ele vem no anexo né, das atividades, das metas, vem nominalmente. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, Fernando. Em relação às emendas de bancada, Felipe, está tramitando aqui nessa Casa de Leis um outro projeto de emenda à lei orgânica que instaura as emendas de bancadas. E aí, sendo aprovado, como é que vai funcionar essa dinâmica entre LDO e LOA? Se é necessário fazer essa inclusão ainda na tramitação da LDO ou se essa inserção pode ser feita somente na lei orçamentária anual? Fernando, assim, de bate pronto, eu não posso te responder, até porque eu não vi essa alteração na lei orgânica, não vi esse projeto, para falar de que forma ele está previsto, de que forma ele poderá ser aplicado, né? A emenda impositiva está bem esclarecida na lei orgânica, né? Hoje a gente já entende, no primeiro ano a gente teve um pouco de dificuldade de aplicar também, né? Mas hoje a gente já tem um entendimento a respeito, né? A emenda de bancada é uma coisa que a gente vai ter que parar, estudar e ver de que forma isso vai ser aplicado no orçamento. Então, talvez, num segundo momento, eu consiga esclarecer melhor essa pergunta. Peço palavras, presidente. Com a palavra, Gerson Alves. Ô Felipe, tomando um gancho naquele outro assunto que o vereador Vinícius acabou de falar, sobre a criação da guarda, esse projeto, pelos meus cálculos, ele cria 23 cargos e mais 4 cargos de comando e ouvidoria, essas situações. Então, somando a tabela, isso em torno seria de R$980 mil ano, né? A pergunta é, está dentro do limite que o município pode pagar? Porque em outras situações que nós víamos aqui sentado e conversado, inclusive com o seu secretário Percy, disse que haveria já o gasto com funcionalismo, porque a gente estava reivindicando aumento para os funcionários públicos, estaria já no limite. Então, se esses R$980 mil que vão ser gastos justamente com esses novos cargos que estão sendo criados, não vai afetar a questão daí do teto, né, que se pode ser gasto com funcionalismo, né, considerando esses R$980 mil. E também a questão também do orçamento, da previsão, que também tramita aqui na Câmara um projeto de uma abertura de financiamento de 9 milhões, né? Como isso aí impactaria em todo esse orçamento que está correndo? Gerson, a criação de cargo não impacta nesse momento na questão do percentual da folha. A partir do momento que a pessoa for efetivada, que ela for chamada, que ela assumir o cargo, ela vai impactar na folha. Então, nesse momento, a criação do cargo não impactará. A preocupação é a seguinte, né? A gente vem aí de alguns anos, né? A Constituição Federal de 88, então já tem mais de 35 anos, bastante funcionário, bastante servidor, aposentou, entrou com pedido de aposentadoria nos últimos anos. E está sendo preciso substituir essas pessoas, né? Elas passaram para a folha do Instituto e agora a gente, com o concurso recente, está chamando bastante funcionário, né? Então, a preocupação, nesse momento, é de chamar e fazer o novo cálculo daqui 4 meses para ver o quanto essas pessoas novas impactaram na folha, né? E qual vai ser o fôlego que a gente vai ter, né? A gente já enviou um projeto de lei para a Câmara de revisão, né, do quadro de alguns funcionários, que também vai impactar na folha, né? Mas a criação da Guarda Municipal, no momento da criação, ela não vai impactar na folha. Tá? O Executivo vai acompanhar isso, eu tenho capacidade para chamar, para efetivar essa guarda, tá? Eu tenho o percentual, eu tenho
esse fôlego, então o executivo tem que ir dosando isso. Tá? A criação do cargo, no momento, não impacta. A partir do momento que a pessoa assumir o cargo, ela vai impactar. Tá? E a questão do financiamento, tem outra situação. Foi aprovado, a prefeitura vai aderir ao financiamento após a aprovação. Se aderir, ele vai entrar como receita em 2024, vai ser criado um crédito novo, né, um crédito especial, para utilizar em determinada área do município, daquela que prevê o financiamento. Né? Então, é igual um crédito adicional especial quando vem para a Câmara. Né? A gente diz a fonte de recurso que vai bancar e aonde ele vai ser utilizado. Funciona mais ou menos da mesma forma. Peço a palavra, senhor. Mas hoje, essa despesa de 980 mil, se fosse contratado, se fosse aprovado o projeto, fosse para chamar esse pessoal, essa composição dessa guarda, esses 980 mil ano, estaria, o orçamento do município contemplaria o pagamento desses 980 mil? Eu tô calculando agora, né, a gente está fechando o primeiro quadrimestre de 2023, né? Eu ainda não tenho o valor exato da despesa de pessoal, tá? Eu sei que, junto com o projeto, vem o impacto orçamentário. Tá? Então, dentro da receita corrente líquida, esses 900 mil reais tem um impacto pequeno. Todo projeto de lei de criação de cargo vem com impacto orçamentário. Criação ou alteração de remuneração vem com impacto orçamentário. Tá? Então, eu não sei dizer exatamente qual é o percentual, mas dentro da receita corrente do município não é um percentual gigantesco. Né? E o executivo tem que estar atento, porque a LRF fala que extrapolou o limite, ele tem um prazo para colocar dentro sob penalidade. Né? Então, né, esse acompanhamento é feito de forma quadrimestral. Eu estou fechando agora o primeiro quadrimestre de 2023. Eu sei que o fechamento de 2022 a gente estava abaixo do limite. Né? Com as alterações que vieram para a Câmara, com esse reenquadramento, com a criação de novos cargos e com esse pessoal que assumiu agora no primeiro quadrimestre, a gente vai ter uma noção melhor do até onde a gente pode chegar. Tá? Então, até terça-feira eu tenho que fechar o primeiro quadrimestre. Aí eu vou ter o valor fechado. Em cima desse valor, daí eu posso calcular, ó, tramita na Casa de Leis, tramita na Câmara, um projeto para reenquadrar alguns cargos. Tramita um projeto para a criação da guarda. Aí eu posso dizer com mais certeza se os dois projetos vão caber dentro do nosso percentual. Tá? Ou a gente tem cargos criados na prefeitura que não estão ocupados. Né? A gente consegue ocupar todos os cargos que estão criados hoje dentro da margem? Também não dá para dizer assim de bate-pronto. Né? Pelor, presidente. Não, apenas para contribuir com a discussão, o projeto inicial da guarda veio sem o impacto orçamentário. Aí isso foi observado na CCJ, foi feito um requerimento. A prefeitura enviou posteriormente, também junto com o impacto orçamentário, de declaração de adequação, eu não me lembro o nome técnico, de adequação da responsabilidade fiscal. Oi? Declaração do ordenador de despesa, é isso. Então, o projeto inicial não veio, mas foi solicitado e foi encaminhado. Mais alguém? Alguma dúvida? Dando continuidade, conforme a resolução número 163 de 2012, solicito ao vereador Fernando Sirker para que faça a leitura dos pontos principais da audiência. Só peço um segundo, presidente, que eu estou terminando aqui o texto. Pois não.
Ata da reunião sobre o projeto de lei 78 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Data dia 24 de maio, na Câmara Municipal de Assis. Participantes: Felipe Ramos Siqueira, contador da Prefeitura, vereadores Gerson Alves, Vinícius Simile, Fernando Sirkia, Douglas de Azevedo, Carlinhos Agotinha, Edson de Souza e Viviane Dalmácia Martins. Resumo: Felipe Ramos Siqueira explicou sobre o que é a LDO e como ela se relaciona com o PPA e com a LOA, bem como as disposições constitucionais. Gerson Alves questionou sobre a previsão de uma UBS na Vila Fiuza. Felipe respondeu que não tinha essa informação por ser uma informação técnica da Secretaria de Saúde. Vinícius Simile perguntou sobre a ausência da Guarda Municipal na LDO e como a Prefeitura iria proceder. Felipe disse que as leis orçamentárias são de iniciativas do Executivo e que o prefeito poderia propor alterações. Ele também disse que os recursos da Guarda sairiam do Departamento de Trânsito. Fernando Sirkia indagou sobre o cálculo da receita corrente líquida e como seriam feitas alterações no LDO e na LOA em relação às emendas impositivas de bancada. Felipe explicou que a receita foi prevista na LDO com base nos cálculos e que seria alterada na LOA. Ele também disse que o valor das emendas seria revisto conforme a lei orgânica e que ainda precisa estudar as emendas de bancada. Gerson Alves perguntou se a criação da Guarda não iria ultrapassar o limite de gastos com o pessoal e qual seria o impacto no orçamento. Felipe disse que o impacto só ocorreria com a posse dos concursados e com os pagamentos. Ele também disse que ainda está fechando o primeiro quadrimestre de 2023 e que precisa calcular para responder com certeza. Vinícius Simile apontou que o projeto da Guarda não veio com estudo de impacto orçamentário, nem a declaração do ordenador de despesa. A reunião foi encerrada às 19h38, sem deliberações. Obrigado, vereador Fernando Sirkia. Conforme o artigo 241, na linha F do Regimento Interno, a comissão aguardará, a partir de amanhã, dia 25 de 5 de 2023, por 48 horas, o recebimento de propostas pela comunidade, que deverão ser protocoladas na Câmara ou preenchidas no site, com identificação de seu signatário. O prazo para a apresentação de emendas pelos vereadores inicia-se no dia 29 de maio e termina no dia 31 de maio. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta noite. Agradeço mais uma vez a presença dos vereadores e da participação de todos, do seu Felipe, e quero desejar uma boa semana. Obrigado a todos. Informação com responsabilidade, você encontra aqui.